Evangelho de Marcos, capítulo 6, a partir do verso 34, a palavra diz assim: E Jesus saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas, e como o dia já fosse muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: O lugar é deserto, e o dia está já muito adiantado. Despede-os para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: Dai-lhes vós de comer. E eles disseram: Iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhe darmos de comer? Palavras do Senhor. Aqui no Evangelho de Marcos, a palavra de Deus, bem como também em Mateus, capítulo 14, Lucas 9, João 6, aqui no capítulo 6 de Marcos, a palavra está nos narrando a respeito de uma história muito conhecida de todos nós, que foi o momento da primeira multiplicação dos pães e dos peixes. 5 pães e 2 peixinhos. A palavra de Deus aqui está nos ensinando também um outro princípio dentro desse texto. Quisera eu poder ler todo o capítulo 6, a partir do verso 30 até o final, onde essa mesma palavra nos ensina em relação a um princípio muito importante sobre as nossas vidas: ser dependente de Deus, confiar em Deus, ter fé em Deus. Isso porque, bem como também o apóstolo Paulo nos ensina, quando principalmente, eu falei a respeito disso semana retrasada, falei na semana passada, como bem nos deixou escrito o apóstolo Paulo, principalmente na sua carta aos Efésios, quando Paulo vai falar de graça, e Paulo novamente coloca essa mensagem quando escreve aos Romanos, quando Paulo também vai falar de graça. Quando ali naqueles livros o apóstolo do Senhor, conhecido e tido por muitos como o apóstolo dos gentios, nos apresenta o plano de salvação de Deus para as nossas vidas, através do princípio da graça, graça que é favor imerecido. Como falamos, não é pelo que fazemos, não são pelas nossas obras, o texto está sendo muito claro, porém tudo é pela graça. E aqui nesse texto de Marcos, a graça de Deus mais uma vez se manifesta sobre a vida das pessoas, quando o Senhor vai dizer, quando o texto vai dizer para nós no verso 34, que Jesus teve compaixão daquelas pessoas, ou seja, Jesus teve dó, Jesus sentiu um sentimento de tristeza, Jesus teve um sentimento de amor, de acolhimento por aquelas pessoas que o seguiam, com fome, muitos tendo fome, sede da palavra, da pessoa de Cristo. Muitos também que estavam ali em meio à multidão só queriam receber milagres, mas eu prefiro crer que pelos olhos da fé, muitos dos que ali estavam seguindo a Jesus, reconheciam nele, na pessoa dele, a pessoa verdadeira, o Messias enviado da parte de Deus. Mas o que eu acho interessante nesse texto, queridos, é que Jesus dá uma ordem para eles, uma resposta que vem ser uma resposta de ordem interessante. Mateus no capítulo 14, verso 21, vai dizer que nesse exato momento Jesus estava alimentando mais de 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Talvez pudessem estar ali em torno de 7 a 8.000 pessoas, a serem alimentadas com apenas 5 pães e 2 peixinhos. Mais de 5.000 pessoas com apenas 5 pães e 2 peixinhos. E eu acho interessante que no verso 37, Jesus vai olhar para eles, depois de ser questionado pelos discípulos, e Jesus responde para eles: Dai-lhes vós de comer. Espera aí, como assim? Eu não sei se já aconteceu com você, queridos, mas como nós reagiríamos se fosse conosco? Imagina se Jesus olhasse para você, de repente para mim nessa manhã, e eu com apenas um pão de sal, murcho, na minha mão, e Jesus desse uma ordem: olha, alimente todas essas pessoas com esse pão. Jesus ali estava querendo ensinar para eles um princípio de dependência, ser dependente de Deus.
e buscar a resposta dessa dependência na pessoa de Deus, através da fé, através das orações, através das práticas de fé, do nosso exercício de fé. Só que num primeiro momento os discípulos não compreenderam isso. E aí a pergunta que Deus trouxe ao meu coração como reflexão: como nós reagiríamos se o Senhor colocasse nas nossas mãos uma tarefa que de repente aos nossos olhos humanos seria ou se tornaria impossível de se realizar? A resposta está no milagre que Jesus fez. Toda e qualquer situação difícil que possa existir sobre a sua vida, toda e qualquer situação que de repente aos teus olhos possa ser impossível a se realizar na sua vida nos dias de hoje, e eu não conheço a sua vida, não conheço a sua história, mas a palavra de Deus nos garante que toda e qualquer situação difícil que possa estar sobre a minha ou sobre a sua vida, para Deus, torna-se uma oportunidade para que o milagre dele venha acontecer na sua e na minha vida. Para isso basta crer. E diz a palavra de Deus, os outros evangelistas vão narrar, que de apenas 5 pães e 2 peixinhos, 12 cestos foram levantados, cheios, sobejando, ou seja, transbordando, após mais de 5.000 homens, além de mulheres e crianças, serem alimentados. O princípio principal dessa palavra não é o milagre em si, mas é a lição que Jesus traz para todos nós através desse milagre. Seja dependente de Deus, confie em Deus, busque a presença de Deus, porque se assim você fizer com toda certeza, muito mais Ele vai fazer multiplicar na sua vida. Isso para a honra e para a glória de Deus. Amém? Que Deus te abençoe no nome de Jesus.